Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com bastante satisfação que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza um momento de aprendizado, um momento de reflexão, de estudo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, ao nosso estudo, eu convido os irmãos para elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a assistência, o amparo dos benfeitores espirituais, para que possamos aurir desta reflexão ensinamentos que nos auxiliem na nossa caminhada. Que assim seja. Após, então, essa pequena rogativa, essa pequena prece, essa breve prece, né? O tema que nos foi proposto para refletirmos hoje é A que vens? A referência para o nosso trabalho é o capítulo 2 da obra As Perguntas de Jesus, de Felipe Trúculo Mascarenhas, publicada pela editora Ferves, que circulou no Clube do Livro, que circulou, né, no Clube do Livro da nossa Sociedade Espírita Jesus. O autor a que nos referimos na referência, né, ele, na obra que citamos, aborda as perguntas que o mestre costumava fazer, como uma forma de transmitir seus ensinamentos. E o autor nos dá a oportunidade de refletirmos sobre o questionamento. A que vens? Questionamento esse que significa o motivo de ali estar. Qual a razão de estarmos naquele local? Então, o mestre, fazendo esse questionamento, estava querendo saber qual era a razão da estada, no caso, de Judas junto dele. E o autor inicia com a passagem de Mateus, capítulo 26, versículos 50. Enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes e anciões do povo. Aquele que o estava entregando deu-lhes um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Aproximando-se de Jesus, logo disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: companheiro, a que vens? Na realidade, aquela era uma noite decisiva. Estava se aproximando o momento do testemunho supremo do Cristo. Estando o mestre reunido com seus discípulos, Jesus percebe a aproximação de Judas Iscariotes, acompanhado de uma turba armada de espadas e porretes. O autor relata que poucos dias antes, enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, após uma recepção do povo, uma grande recepção do povo, né, o mestre Galileu era seguido por 2 de seus discípulos. Ele relata que Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto o olhar sereno de Tiago, filho de Zebedeu, fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Na realidade, Judas já demonstrava, ele deixava transparecer que algo não estava de acordo, ao contrário de Tiago, que transparecia, transfigurava luz, calma, paz interior, enfim, transparecendo o estado de espírito que apresentava em termos do desequilíbrio a que estava
cometendo, enquanto que o outro transparecia muita calma, muita paz, muita tranquilidade. Naturalmente, o mestre conhecedor de cada um de seus discípulos já havia percebido que algo estava acontecendo de equivocado. Então Felipe relata que Tiago, em determinado momento da conversa entre os dois, Judas é questionado por Tiago: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? O diálogo dos dois está relatado no capítulo A Ilusão do Discípulo do livro Boa Nova. As ilusões dos poderes transitórios, eles embriagavam Judas, ainda que amasse o mestre. Jesus, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Na realidade, o que percebemos, o que nos é relatado, é que Judas, ele amava Jesus. Ele não estava o traindo com um objetivo, digamos assim, não que a traição em si se justificasse pelo motivo pelo qual ele estava realizando isso. Na realidade, ele, como vimos, ele amava Jesus, mas ele achava que sabia mais que o mestre, que o caminho que o mestre estava escolhendo para implantar o reino de Deus junto da humanidade era um caminho equivocado. Teria que ser o caminho como é que vamos dizer assim? Teria que ser o caminho dos poderosos da época, através das batalhas sangrentas, através do uso da espada, submetendo aqueles que se opunham à sua vontade, tornando-os escravos, enfim, o procedimento que a humanidade determinava para exercer o poder sobre os demais. Esse era o entendimento de Judas, e ele queria que o mestre agisse dessa forma. Ele não tinha entendido que a missão do mestre era de amor, era de tolerância, era de desenvolvimento de virtudes, enfim, ela era pacífica. Seria pelo convencimento, pela evolução do espírito em si, a implantação do reino de Deus aqui. Inclusive, ele havia falado que o seu reino não era desse mundo. Naturalmente, aqueles que se identificavam com a forma de agir da época não concordavam, e era o que estava acontecendo com Judas naquele momento. Então, naquela noite dolorosa, ele se aproxima, saúda Jesus e dá-lhe um beijo no rosto. Ao que o mestre, com seu característico olhar penetrante, lança a pergunta que até hoje se faz ouvida em nossas vidas: companheiro, que vens? Então, o mestre queria saber, e ele percebeu que havia algo de errado. O espírito evoluído, como é Jesus, sabia que não estava tudo de acordo com o seu seguidor. O autor nos diz que se nos reconhecemos como seres espirituais, vivendo experiências no plano material, e se já tivemos contato com as primeiras noções de novos conhecimentos espirituais, que nos modifiquem o entendimento de quem somos, será que já sabemos responder à indagação de Cristo? E aí nos vem esse questionamento para que possamos refletir. Será que a gente já tem condições? Se dirigida a nós, o questionamento que foi feito, que foi dirigido a Judas, a que vez? Será que nós temos condições de responder de forma adequada, com um sentido correto em relação à nossa caminhada, à nossa destinação como espíritos imortais? Esse questionamento, com certeza, ele nos serve de reflexão. Judas, ele era um dos discípulos que presenciaram os ensinamentos e as ações de Jesus. Mas será que já compreenderam o que nos cabe nesse mundo? E naturalmente, ainda que com esse questionamento, com certeza chegamos ao entendimento de que não. A partir do momento que ele queria que o mestre agisse à sua maneira,
e não a maneira que o mestre tinha colocado como necessária para a sua estada entre nós. Porque, na realidade, Judas achava que o mestre estava equivocado. O questionamento, ele é inevitável. Afinal, companheiros de jornada, a que viemos nessa reencarnação? Então, na realidade, esse questionamento, ele é inevitável. Nós temos que nos questionar. Porque não tenhamos dúvida que o mestre também nos questiona. Qual é o motivo de estarmos nessa reencarnação? A que vens? Que é o nosso tema, né? Então, a fim de entender mais profundamente a questão, o autor nos convida a acompanhar a busca de Allan Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos encontrar lá na questão 132 um questionamento, onde Kardec questiona: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta dos defeitos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está na expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, e de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, o corpo físico, naturalmente, a que se refere, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, em relação a essa questão do questionamento, os benfeitores nos deixam muito claro em relação a essa questão de qual o objetivo, qual a finalidade de estarmos numa existência física, ou seja, o questionamento do mestre: a que vens? Né? Então, que o grande objetivo nosso é chegar à perfeição, a perfeição possível ao espírito imortal, para uns sendo expiação, ou seja, o refazimento, a reparação daquilo que tenhamos feito de forma equivocada em outras existências, e para outros missão, que são as missões que cabem a cada espírito ao longo da sua caminhada, nos mais variados níveis, de acordo com a condição que venhamos a apresentar, né? Um exemplo de uma missão, os pais, em relação a seus filhos, colocá-los no caminho do bem, corrigir as imperfeições observadas ao longo da evolução, e assim sucessivamente. São as outras missões em graus diversos, em diversos níveis, de acordo com a nossa capacidade de cumpri-las, e com certeza a espiritualidade, conhecendo a nossa essência de espíritos imortais, nos dá as missões, nos dá os compromissos de acordo com aquilo que podemos desempenhar. Não tenhamos a menor dúvida disso, que Deus coloca o peso conforme a nossa capacidade de carregá-lo. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Então estamos reencarnados na Terra, né, para dar alguns passos no caminho da perfeição que o Espírito pode chegar. É importante que a gente perceba que não temos, como é que vamos dizer assim, a condição de, em uma única existência, sairmos da simplicidade e da ignorância que fomos criados e atingirmos a perfeição possível ao Espírito. São necessárias as reencarnações sucessivas. E é assim que o Espírito marcha ao longo da sua caminhada, traçando caminhos que o levem à condição final da sua destinação como Espírito imortal. Então, aqui, né, nós vemos uma finalidade inspiradora para a nossa jornada na Terra. Nos lembra Felipe,
prática do bem. Vejamos que é algo de extrema importância. Então, não do bem apenas para nós. O bem exclusivo é o maior entrave ao progresso, pois é o egoísmo. Então, o Mestre já nos deixou isso muito claro quando ele nos disse que fora da caridade não há salvação. E o que vem a ser a salvação a que o Mestre se referia? Sem nenhuma sombra de dúvida, é a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa transformação moral. Então, o bem, que é uma forma de caridade, ele não deve ser exclusivo apenas para mim e para aqueles que estão comigo na caminhada, os familiares, amigos, enfim. O bem a ser praticado, ele deve ser o bem a toda a humanidade, porque, como bem nos disse o Mestre, nós somos uma única família, somos todos filhos de Deus. E é a partir desse bem geral que vamos atingir os objetivos nossos ao longo da nossa caminhada. Porque fora disso, como nos deixa muito claro os benfeitores, é o egoísmo. E a gente sabe que o egoísmo e o orgulho são os dois grandes males que entravam a marcha evolutiva da humanidade. Então, nós temos o dever de contribuir com o bem de todos, pois é o eterno princípio da criação divina. Então, Deus, com toda certeza, espera o bem, a caridade, de uma forma geral, a todos aqueles que estão conosco. Não apenas pensar no bem nosso, pode ser o passo inicial, com certeza. Mas a partir do momento que já temos esse entendimento, nós temos que ampliar isso, não mais nos retermos nos princípios menores. Nós temos que avançar, nós temos que pensar naqueles que estão conosco. Agora, que já compreendemos os objetivos gerais e centrais de estarmos na encarnação, podemos pensar em objetivos mais específicos. E a caminhada é progressiva. Vamos compreendendo, colocando em prática os objetivos de uma forma mais geral, daqui a pouco vamos para os específicos. Então é importante a gente ter o entendimento que tudo é progresso, tudo é evolução. Então, quando nos encontramos no plano espiritual, em preparação para a futura reencarnação, fazemos um planejamento na experiência que nos aguarda. Então, na realidade, e a gente ouve muito a questão de que não estamos em uma reencarnação por acaso, e é uma realidade, porque antes de virmos, de assumirmos um corpo e reencarnarmos, há um planejamento, há uma preparação para que possamos atingir aqueles objetivos que precisamos na reencarnação que se sucederá. Então, quanto mais evoluído é o espírito reencarnante, mais ele participa do processo de preparação dessa reencarnação. Quanto mais evoluído, então, mais a participação dele nesse processo. Porque é natural que, tendo o entendimento, tendo a compreensão dos objetivos, enfim, ele seja participativo, e ali, nesse aspecto, está demonstrado, está caracterizado o uso do livre-arbítrio que o Pai possibilita a todos nós. Então, havendo situações, no entanto, há situações em que o espírito nenhuma participação tem no processo, em virtude do seu alto grau de inconsciência da sua realidade e suas necessidades espirituais. Então, na realidade, quanto mais evoluído, como dissemos, maior a participação. Mas há situações em que o espírito não tem nenhuma participação. Por quê? Porque ele não tem condições. Ele está numa condição tal de inconsciência, de não compreensão da sua realidade, e das suas necessidades espirituais, que os benfeitores encarregados desse planejamento, de arquitetar essa reencarnação que se iniciará em determinado momento, que ele precisa ser tutelado para esse planejamento. A situação é análoga a uma criança. criança não tem condições de tomar as decisões ao longo de sua caminhada
sozinha, de forma isolada. Ela precisa do tutor, ela precisa dos responsáveis, ela precisa dos pais para dar um direcionamento, mostrar-lhe o caminho, quais os caminhos que ela deve seguir para que ela possa trilhar o caminho da sua transformação, da sua evolução, enfim. Os pais têm essa missão, e a gente viu como uma das missões dos pais, de dar um direcionamento, de orientar, de proteger os filhos, enfim, aqueles que estão sob sua tutela. Então o autor questiona qual de nós já não se fez a pergunta: qual é a minha missão na Terra? Então esse é um questionamento que muitas vezes, quando não temos o entendimento dos ensinos de Jesus, o conhecimento dos ensinos constantes do Evangelho, ele é muito frequente. E às vezes encontramos pessoas que não veem sentido para a vida. Então, qual é o sentido, qual é a minha missão na Terra? É algo que a gente tem que ter sempre em mente. E naturalmente, quando temos um certo entendimento em termos de religiosidade, conhecendo, como dissemos, o Evangelho do Mestre, a tendência é esse entendimento ficar mais lúcido, ficar mais esclarecido. É a indagação do Cristo, né? A que vens? Então nós mesmos podemos nos questionar e nos questionamos: qual é a minha missão na Terra? Caracterizando então o a que vens do Mestre. E por vezes andamos tão distraídos dessa missão, e muitas vezes essa situação nós não nos damos conta. Nós estamos distraídos, nós não percebemos qual é essa nossa missão. Nós mergulhamos na carne, né? E os apelos e distrações nos envolvem, nos convidam, nos atraem. São as ditas conquistas transitórias. Aquelas preocupações que muitas vezes temos com aquilo que é do mundo, aquilo que permanece, que não caracteriza o patrimônio do espírito imortal. E os benfeitores da doutrina espírita nos diz que verdadeiramente só é patrimônio do espírito aquilo que ele, ao deixar a sua existência física, consegue levar consigo. Com certeza nos é caracterizado como sendo os bens morais, enfim, a nossa transformação moral, espiritual, intelectual. Esses são os valores que são verdadeiramente as conquistas do espírito. Então é preciso estarmos atentos, estarmos vigilantes, sintonizados com o nosso mundo interior, para manter a sintonia com os propósitos divinos a nosso respeito. Então é importantíssimo a gente estar sintonizado, estarmos atentos, estarmos vigilantes para que possamos ter o entendimento, termos a compreensão, né, dos propósitos divinos a nosso respeito. E é nos instruindo, buscando o conhecimento, buscando a sintonia com os benfeitores, através das boas ações, das boas práticas, é que vamos estar sendo assistidos pelos benfeitores. Ao passo que, a partir do momento que nos sintonizamos com a maldade, com as ações equivocadas, estamos nos sintonizando com os irmãos do plano inferior, assim como vimos no texto, foi aquilo que caracterizou a ação de Judas, quando ele se comprometeu tremendamente ao realizar o ato de traição do Mestre. Então Judas, apesar de fazer parte da equipe de apóstolos, ao entregar, ao trair Jesus, na expectativa de que o Mestre se levantasse em revoluções exteriores, tornou-se instrumento das forças inferiores. Então a questão da sintonia com as forças inferiores está diretamente relacionada à nossa forma de pensar, de agir, enfim, a nossa sintonia. Ao passo que, a partir do momento que nos sintonizamos com as ações edificantes, estamos nos sintonizando com os irmãos que nos sustentam, que nos encaminham, que nos encaminham para as ações edificantes, para o bem que todos nós devemos cultivar
em cada um de nós ao longo da nossa caminhada. E aqui o autor oferece uma oportunidade de reflexão a todo o trabalhador espírita. Nos recomenda que, ao chegar ao centro espírita, pergunte a si mesmo: a que vens? Então, esse questionamento ele é comum, ele deve fazer parte da nossa caminhada. E ao chegarmos ao centro espírita, nos questionamos: a que venho a esse lugar? Qual a razão de aqui eu estar? Então, somos alertados de que, quando adentramos as fileiras do trabalho na Seara de Jesus, sobre as luzes do Espiritismo, ampliam suas necessidades de vigilância, atenção e foco. Então, é importante a gente ter essa consciência, porque quanto mais estamos nos encaminhando para o bem, maior é a ação daqueles que querem nos ver em desequilíbrio, tanto encarnados, que naturalmente não se identificam com o bem, quanto dos irmãos desencarnados pela nossa sintonia. Então é um momento que temos que estar vigilantes, temos que ter atenção, temos que ter foco naquilo que queremos, para que possamos ser bem assessorados e possamos desempenhar os objetivos da nossa reencarnação, os objetivos que nos levam à nossa condição de nos transformarmos como espíritos imortais. Então é importante que a boa vontade não seja obscurecida por caprichos, melindres e atitudes invigilantes. Então é importante que a gente esteja atento a todos esses aspectos, como sermos, se a nossa ação for no sentido de busca dos nossos caprichos, de alimentarmos melindres e atitudes invigilantes, com certeza estaremos nos sincronizando com aqueles que não são os que nos encaminharão para as ações edificantes, são aqueles que tenderão a nos complicar a caminhada, dificultando pelos equívocos, como dissemos, que o nosso irmão Judas o que acabou acontecendo com Judas, o comprometimento da sua caminhada naquela encarnação que ele esteve como discípulo do nosso mestre. Então é necessário, um intenso trabalho de desenvolver virtudes em nós, como a paciência, a tolerância, a humildade e profunda confiança nos desígnios de Deus. Então, virtudes, meus irmãos, esforço, determinação para que essas virtudes possam ser desenvolvidas em cada um de nós. A paciência, a tolerância, a humildade, confiança em Deus, nos desígnios de Deus, a caridade, enfim, todas as virtudes. E, por consequência, combatendo as imperfeições correspondentes a essas virtudes que estamos desenvolvendo, as imperfeições opostas a essas virtudes. Então, é a nossa grande missão de vencermos na caminhada, o grande objetivo a atingirmos. Então, por isso, a importância de nos perguntarmos constantemente a que viemos. Recordar os objetivos de estar na tarefa. São fatores de fundamental importância que nos auxiliam muito para que venhamos a obter sucesso ao longo da nossa caminhada. E o autor nos lembra a afirmação de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Com certeza, a partir dessa concepção, a partir do entendimento, nós não estaremos, quando nós absorvermos esse ensinamento do Mestre como extremamente essencial, nós não vamos, e a passagem nos dá a oportunidade de refletirmos em relação a Judas, não vamos querer impor a nossa vontade a daquele que veio para ser o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Então, que a gente tenha essa certeza, essa convicção, que é a partir dos ensinamentos do nosso mestre, do nosso modelo e guia, que vamos nos aproximar do nosso Pai. Ou seja, como que o mestre é o caminho que nos conduz ao nosso Pai? A partir do momento que temos o entendimento, a
partir do momento que temos a compreensão de que Ele é esse caminho, nós vamos seguir as orientações, os ensinamentos, a recomendação que o Mestre nos deixou. Esse é o caminho. Ele é através dele que chegaremos ao nosso Pai, que edificaremos o reino de Deus em cada um de nós. Para concluirmos, meus irmãos, que o questionamento do Mestre Jesus ajuda-as, possa proporcionar em nós uma reflexão sobre a razão de estarmos em uma existência física. Lembrando do questionamento de Allan Kardec, no Benfeitores, qual é o objetivo da encarnação? E lembrando da resposta dada pelos benfeitores, o objetivo é chegar à perfeição. Mas é importante que tenhamos em mente que essa perfeição, que esse objetivo só será alcançado pela nossa transformação, pelo nosso esforço, pela nossa determinação e seguirmos aquele que é o nosso exemplo, o nosso modelo e o guia da humanidade. Não querendo impor a nossa vontade, que com toda certeza ela não é exatamente pela nossa falta de evolução, não é muitas vezes o caminho que devemos seguir, mas que possamos nos espelhar naquilo que o Mestre nos deixou como orientação, como recurso para que venhamos a atingir os nossos objetivos na reencarnação. Respondendo, desta forma, o questionamento do Mestre: a que vens? E a partir desse entendimento, então, estaremos podendo cumprir aquilo que nos é proposto, dando os passos necessários para que, em etapas mais adiante, possamos atingir o nosso objetivo final. Agradecemos a companhia dos nossos irmãos e elevamos mais uma vez o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a essa oportunidade, que possamos, ao unir dessa pequena reflexão, ensinamentos que nos possibilitem estarmos firmes, estarmos assistidos pelos benfeitores, atingindo esses objetivos que o nosso Pai espera de cada um de nós. Que assim seja.